E pessoal, ainda em algoritmos estruturais sequenciais, cria um algoritmo que receba três alturas diferentes e retorne a média dessas alturas. Esse algoritmo aqui ele é muito parecido com aquele algoritmo que retorna a média dos alunos, tá? Muito próximo, tá? Eu vou executar ele aqui pronto e a gente vai fazer ele do zero, tá? Deixa eu fechar aqui algumas coisas, vou deixar só esse arquivo aqui. Digite a altura da primeira pessoa, vou digitar aqui 1,65 m. Da segunda pessoa, 1,78 m. Da terceira pessoa, 1,89 m. Aí ele retorna a média das alturas, está dizendo aqui que a média entre essas três pessoas está em torno de 1,77 m. Tá? Vamos fazer esse algoritmo aqui. Eu vou fechar aqui, vou criar um novo arquivo, dar um Ctrl Shift S, vou salvar aqui com o nome de média alturas, tá? Vamos lá, média alturas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é declarar as variáveis necessárias. Serão três variáveis para receber as alturas e uma variável para receber a média do cálculo. Então vamos digitar aqui a altura 1, altura 2, altura 3 e por último a variável média altura. Tá bom? Média altura. Pronto, as variáveis já estão declaradas. Vou dar uns enters aqui. E aqui eu vou começar a pedir ao usuário para digitar a primeira altura, depois a segunda altura, depois a terceira altura e por último fazer o cálculo. Vamos digitar aqui o comando escreva. Digite a primeira altura. Vou colocar assim, ó, comando leia, e vou armazenar o que o usuário digitar na variável altura 1, desta forma. Eu vou fazer isso 3 vezes, tá? Então só vou copiar aqui e colar. Vou fazer isso 3 vezes, tá vendo? Digite a segunda altura e a terceira altura. E eu vou alterar aqui também para a altura 2 e a altura 3, correto? Daqui eu já estou colhendo, eu só vou testar aqui para não ver como é que vai ficar. Primeira altura, vou digitar só um número qualquer, segunda. Tá funcionando, tá bom? Tá vendo aqui, ó? Tá um pouco recuado. Eu vou dar uns 2 pontinhos aqui, ó, para chegar para frente. Acho que só um é o suficiente. Vamos lá. Olha lá, ficou um do lado do outro, tá vendo que bonitinho? Beleza, então ele já tá pegando os dados. Agora, aqui embaixo eu vou realizar o cálculo. Então eu vou pegar essa variável média altura e ela vai receber o seguinte, ela vai receber a altura 1 mais a altura 2 mais a altura 3. Tudo isso aqui dividido pelo número de elementos. Então eu tenho 3 elementos, né? Altura 1, altura 2, altura 3, dividido por 3. Se eu fizer dessa forma, pode acontecer de em alguma linguagem de programação, por causa das regras matemáticas, ignorar a soma e fazer a divisão de altura 3 por 3. E como a gente não quer evitar isso, então pelo sim ou pelo não, a gente vai colocar entre parênteses o que a gente quer que seja feito primeiro. Então quando eu coloco entre parênteses aqui, eu estou dizendo que primeiro eu quero que ele realize a soma para depois a divisão, tá ok? E aqui a gente vai trazer para o usuário. Eu vou colocar um /n aqui para dar uma quebra de linha, tá? Ficar mais afastado. E aqui eu vou dizer a média das alturas é, vamos colocar aqui, né? Colocar aqui fora a variável média altura. Média altura, vamos testar? Digite a primeira altura, 1,56 metros. Digita a segunda altura, 1,88 metros. Terceira altura, 1,56. A média é 1,66. Você viu que teve um monte de dízima periódica aqui e também não apareceu o nome metros? O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai incluir aqui uma variável nova. Eu vou até, pode ser criar aqui na linha nova, que a variável vai chamar média arredondada. Média arredondada. E aqui eu vou incluir a biblioteca. Inclua biblioteca matemática mat. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu estou pedindo para o programa incluir um conjunto de funções que está dentro de mat, onde tem uma função lá que arredonda para mim os números em só 2 casas decimais se eu quiser. E é o que eu vou fazer aqui. Então aqui, ó,
Aqui onde é que eu vou, aqui onde é que tá mostrando o resultado, eu vou chamar essa média arredondada assim, ó, média, não, na verdade eu vou criar aqui embaixo, melhor. Eu vou criar aqui antes, vou dizer o seguinte, que média arredondada vai receber a função mate, ponto, arredondar, e aqui eu tenho dois parâmetros. Eu tenho a quantidade, o número, né, o número que eu quero arredondar, e as casas. O número aqui é a variável. No caso, é essa variável aqui. Então eu vou colocar até aqui embaixo. A variável que eu quero arredondar é a variável média altura. Então eu ponho aqui média altura. E quantas casas eu quero depois da vírgula? Apenas duas. E aqui eu já vou exibir não mais a média altura, vou exibir a média já arredondada, tá ok? Senão vai exibir a média altura de todo jeito. Aí aqui eu vou colocar assim mais um maisinhos e vou colocar MTS metros, né? De metros. Vou colocar só metros, né? Assim, dessa forma. Ctrl S, vamos executar de novo. Digitar aqui a primeira altura 1.56, segunda altura 1.68, terceira altura 1.89 e ele retornou aqui para mim 1.71 metros arredondado, tá bom? Então eu incluí aqui a função matemática e tem uma função dentro que recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a variável que eu quero arredondar, no caso média altura, e o segundo é quantas casas decimais. Se aqui eu colocar 3 ou 4, vai aumentando aqui o número de casas decimais. Por hoje o algoritmo foi esse. Fique na playlist, tá? Porque tem muita novidade vindo aí pela frente.